Oi, pessoal. Bom dia. Eu gostaria de avisar vocês que essa semana nós não faremos o ATPI, a reunião de itinerários formativos, porque nós temos aí algumas demandas relacionadas à formação geral básica, como guias, planos BNCC. Também dentro do aprofundamento nós temos que ver também o plano das diversificadas, as eletivas. Então, com tudo isso, eu resolvi fazer esse vídeo orientador que vai substituir a reunião dessa semana de itinerários formativos. Então, esse material que eu estou apresentando é o material que foi utilizado na formação que eu fui convocada pela diretoria de ensino, falando sobre os itinerários formativos. Eu vou passar toda essa parte inicial e só relembrando aí, né, que nós passamos por várias formações até chegar aqui. Então, é óbvio que para os novos, né, os professores novos, é um processo de aprendizagem. Então, nós estamos aí, basicamente, na terceira ação, que é replicar a formação, né, pela ADE, e a quarta ação, que aconteceu em novembro do ano passado, que é replicar a formação na UE, na unidade. Então, ainda relembrando aí a questão do ensino híbrido, né, muita gente faz confusão entre metodologias ativas e ensino híbrido. Então, é importante lembrar que o ensino híbrido ele está dentro das metodologias ativas. Então, é muito importante que a gente saiba que dentro do itinerário formativo é de extrema importância utilizar as TDICs. O que são as TDICs? Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Então, são as tecnologias. As aulas dos itinerários, elas precisam ser aulas tecnológicas. Por isso que no plano do itinerário vai ter lá uma opção para você selecionar qual ensino híbrido será utilizado, né? Ou seja, dentro das TDICs, de que maneira você consegue trabalhar essas TDICs no ensino híbrido. Então, lembrando aí esse conceito, né, um conceito importante para utilização aí dentro da elaboração dos planos de aula nos itinerários formativos. O estudante, pessoal, ele é o centro do aprendizado, ele deixou de ser aí o coadjuvante, ele é o ator principal, ele é o protagonista do seu aprendizado, né? Então, é importante que a gente desenvolva nesse aluno a autonomia desse aluno, é importante que a gente se utilize de tecnologia, né? Então aqui a gente tem essa engrenagem da tecnologia, formas de avaliação, essas formas de avaliação, né, que não são somente as avaliações formativas, mas existem outras maneiras de avaliar também, né? Então, dentro dessas formas de avaliação entra a avaliação contínua, a avaliação diária, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa lógica. A questão dos espaços. Então, lembra que eu falei que todos os espaços da escola são espaços de aprendizagem? Então, gente, não se prendam à sala de aula, né? Utilizem outros espaços, utilizem outros materiais também, né? Faça uso, né, de notebooks que nós temos na escola, laboratório que a gente tem disponível para agendamento, áreas externas, jardim. Vamos analisar aí as áreas externas também, se não há uma maneira de utilizar esses locais, né? Temos a quadra esportiva, temos o palco. Então, são vários espaços que devem ser explorados nessas aulas. É importante também que a gente crie uma cultura escolar, uma cultura de que a escola mudou, de que há um novo modelo de ensino, porque para que o próprio aluno também entenda que ele saiu do tradicional, do ensino tradicional, onde ele era o coadjuvante, para um ensino diferente, para um ensino onde ele é o protagonista. O papel do professor é extremamente importante, percebam o tamanho da engrenagem. Por quê? O professor agora, ele tem um papel, né, não somente, né, de transmissor desse conhecimento,
mas ele é o mediador desse conhecimento. Ele vai instigar esse conhecimento no aluno. E a equipe gestora, que precisa estar aberta a essas novas mudanças. Pensando então o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é um trabalho presencial mediado pela utilização de tecnologias. Aqui a gente tem alguns conceitos relacionados a modelos de ensino híbrido. Então, a gente tem a rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e a rotação individual. Então, aqui nós temos os conceitos. Lembrando, eu vou deixar esse PPT para vocês lá no Drive, então depois vocês acessem todos esses conceitos. O modelo Flex, que também é interessante, onde o aluno ele tem uma lista a ser cumprida, né? E esse modelo Flex, ele é analisado o ritmo do aluno na sua individualidade. Pilares do ensino híbrido. Então, no ensino híbrido, pessoal, é importante você exercitar no aluno autonomia, personalização, conhecimento e relacionamento. O papel do professor nesse trabalho do ensino híbrido é, em certas situações, curadoria de materiais, né, de apresentações, de expressões, orientação, óbvio, o professor ele está ali para fazer essa orientação ao aluno, mediar, então mediar de repente um debate, mediar um seminário, né, mediar uma assembleia, acolher esses alunos. Então o trabalho do acolhimento ele é diário, ele é contínuo, ele não acontece só no início do ano. Estimular, então estimular esse aluno, né, para aprofundar os seus conhecimentos, estimular o aluno no momento do brainstorming, valorizar o saber discente. Então, a partir do conhecimento do aluno, que você vai aprofundar o conhecimento dentro do itinerário. O papel do aluno, então, ele não é só um espectador, deixa de ser um espectador. Então, professor, se a sua aula está sendo dessa maneira, é hora de mudar. A gente precisa pensar numa nova maneira de exercer, né, esse aprendizado ativo, esse protagonismo e essa autonomia. E saibam que eu estou aqui para ajudar vocês nessa mudança. Vamos então para a prática. Então vocês têm aí o mapa, vocês receberam esse mapa já impresso, encadernado, bonitinho, cada um tem o seu. Dentro do mapa, pessoal, a gente tem o quadro integrador, temos o componente, que é o nome do componente que você está trabalhando, né? Lembrando que cada itinerário tem 5 componentes, né? Então, esses 5 componentes, o professor tem, dentro do material do mapa, essa parte que é o seu componente, tá bom? Tem também, né, aqui no cantinho, ó, vocês podem visualizar as habilidades e competências. E percebam aqui embaixo, ó, a minha imagem está tampando, mas sempre no início do componente vai ter esses símbolos. Então, uma lupa significa investigação científica, que são os eixos, né? A lâmpada, processos criativos, e assim por diante. Então, a gente tem os 4 eixos e cada eixo tem um símbolo. Então, às vezes, você tem dificuldade na hora de pensar em qual eixo você está inserido, né? O seu componente está inserido. É só você ver essa legenda. Tem essa legenda aí sempre no início de cada componente. Então, o mapa ele é distribuído por atividades. Então, por exemplo, a atividade 4. Tá vendo o símbolo aqui, pessoal? Então, o que significa esse símbolo? Investigação científica. É o sinalzinho da lupa. A atividade ela é composta por introdução, desenvolvimento e sistematização. Na nossa primeira reunião, lá no planejamento, a gente já montou o plano da introdução. Eu vou mostrar para vocês que o plano sofreu uma alteração para facilitar o trabalho de vocês. Então, agora, no plano, nós vamos ter essas 3 partes dentro de um mesmo plano. Isso vai favorecer muito, porque vai diminuir a quantidade de documentos para serem colocados no Drive.
Isso aqui é a caixinha de ferramentas. Então, quando vocês receberem esse PPT, vocês podem acessar esse link, né, que está aqui, ó. E dentro desse link, vocês terão acesso a outras plataformas tecnológicas que podem ser utilizadas no dia a dia nas aulas de vocês. Então, acessem essa caixinha de ferramentas e se utilizem dessas novas tecnologias. E dúvidas, dificuldades sobre essas tecnologias, é só me procurar. Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos o nome do professor, a turma e o número de alunos, certo? O aprofundamento curricular, ou seja, o nome do itinerário que você está desenvolvendo. Componente curricular, então você vai colocar aqui se é o componente curricular 1, né, ou o componente curricular 2. Lembrando que o itinerário, ele vai ter componentes curriculares que vão ser desenvolvidos a cada 6 meses. Então, vocês estão desenvolvendo agora o primeiro componente curricular, então é o 1. Todo mundo vai colocar o 1, tá? Unidade curricular. Então, a unidade curricular 1. Então, lá vai ter o nome dessa unidade curricular, né, que é basicamente o nome do itinerário, tá? Atividade. Então, atividade 1, atividade 2, atividade 3. Número de aulas. Agora, pessoal, a gente vai ter que pôr o número total de aulas. Porque esse plano já é um plano para tudo, para toda a estrutura da atividade. Então, se suponhamos que a introdução tem 2 aulas, o desenvolvimento tem 4 aulas e a sistematização tem 3 aulas, você vai somar 3 mais 4 mais 2 e colocar o total aqui, tá? Objeto do conhecimento e habilidades e competências. Gente, agora, já que nós estamos trabalhando com todas as habilidades daquela atividade, então vocês vão colocar as habilidades, as competências dentro desse quadradinho. Então, você não vai selecionar por partes, agora você vai colocar ele totalmente. Eixo estruturante. Esse era o eixo que eu falei para vocês, que é só olhar o símbolo. Então, existe um símbolo para cada eixo. Então, lembra lá da investigação científica? Uma lupa. Sempre quando aparecer no início da atividade o símbolozinho lupa, significa que é investigação científica. A mesma coisa acontece com os outros. É só vocês olharem no início do mapa que vai ter essa legenda com os símbolos, tá bom? Observações, caso vocês queiram colocar alguma coisa, se não quiser, não precisa. E aí a gente tem aqui as etapas. Então, a etapa introdução, a etapa desenvolvimento. Na etapa introdução, eu quero que você descreva aqui quais serão suas ações. Então, de maneira sucinta, por exemplo, na introdução farei um levantamento de conhecimentos prévios com os alunos, na sequência será construído um cartaz com todos os conhecimentos adquiridos, ok? Estou colocando aqui uma situação hipotética, tá bom? Nessa introdução, quais serão os espaços utilizados? Qual será a duração da aula? Qual o papel do aluno? O papel do professor? O ensino híbrido que será utilizado e os recursos. Então, gente, é a mesma coisa do plano anterior, porém ele está mais organizado dentro da tabela, tá? E agora nós temos essa parte para descrever as ações, que era uma parte importante que não tinha no outro. Desenvolvimento, a mesma coisa. Espaço, duração, a mesma coisa, tá? Então, no desenvolvimento, geralmente são 4 aulas. Se você, dentro das 4 aulas, vai utilizar espaços diferentes, então aqui você descreve que a primeira aula será um espaço, a segunda aula será outro espaço, e assim por diante, tá? Aqui a sistematização, continuando no mesmo plano. Então, é o mesmo esquema, tá? Então, agora vocês vão precisar estudar a atividade completa e já elaborar o plano da atividade completa. Avaliação, né? Então, a avaliação aqui está separada por avaliação e avaliação pós-aula. Na avaliação, o que pode ser feito para observar se os objetivos da aula foram cumpridos? Então, essa é uma parte que você vai preencher junto com o plano. Então, você vai avaliar se aquele aluno... Como você vai avaliar se aquele aluno aprendeu? Então, tem várias maneiras de você avaliar se aquele aluno aprendeu, né?
através de uma produção textual, através da elaboração de um mapa mental, através do engajamento, da participação em debates, né? Então, você vai ficar aí responsável por colocar essa avaliação. E depois, o que pode ser observado quanto ao desenvolvimento das habilidades propostas? Então, você volta lá nas habilidades, analisa essas habilidades e anota aí para mim, né? O que pode ser observado? Então, essa observação houve realmente uma consolidação dessa habilidade? Será que esse aluno consolidou realmente? Ou será que ele falta ainda, necessita aprofundar nessa habilidade? Será que não teve tempo hábil para aprofundar nessa habilidade? Então, essa descrição também é importante. E depois a avaliação do pós-aula. Como foi a sua avaliação da aula? Então, dentro da sua avaliação, pontos positivos, pontos negativos, como garantir se as aprendizagens, as aprendizagens que não foram consolidadas. Então, aí vem a personalização. Então, aquele aluno, de repente, que você percebeu que tem um pouco mais de dificuldade, como você consegue consolidar essa habilidade com aquele aluno de maneira personalizada? Eu vou deixar disponível para vocês também esse modelo já com os comentários aí preenchidos, para que vocês tenham uma noção aí de como foi elaborado essa alteração do plano, tá bom? Então, a gente finaliza aqui. Essa é uma orientação que eu fiz, já que nós não vamos conseguir fazer essa semana a reunião de itinerários formativos. E essa reunião ela não está acontecendo por um motivo. Eu estou fazendo orientações dentro dos ATPCAs para elaboração de documentos oficiais do programa. Guias de aprendizagem, plano BNCC, plano diversificadas. Então, essa gravação, esta semana, substitui aí o ATPI. Então, eu peço que todos assistam e, na situação de terem dúvidas, me procure para que a gente possa saná-las, tá bom? Vou deixar também a data de preenchimento desse primeiro plano, tá? Quem já fez o plano da introdução ou do desenvolvimento, que eu vi que alguns já fizeram desenvolvimento, preenche apenas a sistematização nesse modelo novo. E depois, a atividade 2, a gente já começa no modelo novo, tá bom? Vou deixar disponível dentro das pastinhas do Drive e qualquer dúvida é só me procurar. Obrigada, pessoal!